Tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner Souza e esse aqui é o meu canal, onde eu venho compartilhando algumas informações, né, algumas dicas sobre cibersegurança e Elastic Security. E antes de começar esse vídeo aqui, pessoal, eu queria pedir a vocês um apoio aqui ao meu canal. Como é que você pode apoiar esse canal? Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar as formas que você tem de apoiar todo esse meu canal. Um dos exemplos é, por exemplo, você vai fazer qualquer compra lá no site da Amazon, utiliza meu link aqui de afiliado, porque parte daquele valor que você comprar vai ser revertido aqui para o projeto. Outra coisa, pessoal, eu tenho o treinamento, já lancei aí, feito o lançamento aí em agosto, do lançamento do Elastic Security Fundamentos de SIEM. Então, se você quiser aprender um pouco mais, utilizando casos de usos com a ferramenta Elastic Security, eu te recomendo se inscrever lá no meu treinamento. Então já está pronto lá, é só você se inscrever e assistir às aulas. Aqui também na descrição vai ter o acesso para o meu treinamento, tá? E outras formas também de você poder apoiar esse projeto. Bom, pessoal, eu queria bater um papo rápido aqui nesse vídeo, que é o seguinte, é até um complemento lá ao meu treinamento, que eu falo lá sobre a questão de ingestão de dados, que foi uma dúvida que o pessoal veio quando eu levantei o tema sobre o Elastic Defend e a coleta de logs do Windows, tá? Então, assim, vamos focar aqui basicamente quais são as integrações que eu preciso ter para de fato coletar os logs do Windows, tá? Eu vou deixar também aqui na descrição para vocês. Cadê aqui, ó? Tem um artigo que eu escrevi sobre isso, tá? Em complemento ao vídeo, tá bom? E eu vou deixar aqui para vocês também o link, então vocês deem uma conferida lá, que tá um pouco, tem mais informações. Aqui eu quero passar mais algo mais geral, no artigo complementa, tá bom? Então vamos lá. Por que surgiu essa dúvida? Lá no treinamento eu mostro que você pode utilizar o Elastic Defend, que é uma solução do Elastic Security, que vai transformar o Elastic Agent em um componente de EDR, ou seja, Endpoint Detection Response. Tá? Então, se eu vier aqui na parte de integrações e digitar, já tem aqui, nem precisa digitar, já está na tela inicial, o Elastic Defend. Então, o que, é que ele vai fazer? O Elastic Defend tem a capacidade de detectar e responder ameaças como ransomware e malwares, dump de memória, entre outros recursos também, comportamentos anômalos, enfim. Só que tem o seguinte, o Elastic Defender já vem com coleta também de dados do próprio Windows, Linux ou macOS, mas no caso aqui a gente vai focar no Windows, tá? E a dúvida foi, bom, eu tenho três formas de você coletar eventos do Windows, tá? Utilizando, por exemplo, eu quero só monitorar, então eu vou utilizar a integração System, que me dá a capacidade, que é essa aqui, ó, que me dá a capacidade de você coletar tanto os logs do Windows quanto de Linux. Aí eu posso fazer lá, por exemplo, a parametrização, dizer aquilo de fato que eu quero. Eu tenho também a integração Windows, tá? O Windows, que são duas, né? Então são logs customizáveis que eu posso específico. Eu não quero coletar todo tipo de log, ou eu quero coletar logs específicos do PowerShell e do Sysmon. Então eu utilizo a integração Windows, tá? Se eu quiser coletar um log específico, vou utilizar os logs customizados do Windows, tá bom? Então vamos lá. E o Elastic Defend também tem forma de você coletar esses mesmos dados, tá certo? Porém, veja, quais são eu posso utilizar os três? Posso utilizar as três integrações, claro. Por quê? Porque cada uma vai ter sua especificidade. Exemplo, vamos lá. Então imagina o seguinte, ó. Imagina que eu estou aqui, eu vou criar uma nova policy, tá? Eu venho aqui Fleet, e em Fleet eu venho em Agent Policies e eu vou criar uma nova policy, tá bom? E essa policy eu vou criar uma policy nome genérico. Vou digitar, por exemplo, Windows hosts security, tá bom? Então aqui é o seguinte, aqui eu vou coletar dados de segurança do Windows. Então, lembrando que aqui vou trabalhar, por exemplo, com servidores, tá bom? Então, só logs de segurança. Então, posso deixar essa opção marcada? Posso, não tem problema. Daqui a pouco a gente remove a integração que vier a mais, tá bom? Lembrando que por padrão ele vai coletar logs e métricas do próprio sistema. Já está aqui, ó,
a minha integração. Já tem uma integração nativa, que é essa aqui que ele já cria por padrão lá, né? Claro, se eu não quisesse, ele viria vazia. Então, o que, é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma parametrização, ou seja, vamos deixar apenas aquilo que a gente precisa. Então, vou aqui System. Tá? Então, o que, é que eu preciso para coletar? Nosso exemplo, eu vou coletar logs apenas, de segurança apenas de sistemas operacionais Windows. Então, essa primeira aqui é destinado a Linux. Então, eu vou desmarcar aqui e vou deixar apenas o Windows. O que é que ele vai coletar de logs do Windows? Eu tenho aplicação, segurança e sistema. Ok, é o padrão que eu posso coletar. Ah, eu não quero coletar nada que vier de aplicações especificamente. Lembre-se, é interessante que você parametrize. Por quê? Porque você vai estar mandando logs e logs vai gerar um grande volume se for mandado de forma desnecessária. Beleza? Então aqui eu vou deixar Application, Security e System. Tá? Eu venho aqui e posso deixar métricas, coletar dados de CPU, memória e disco, se eu quiser, se achar interessante, beleza. Se não for interessante, se eu tiver outra ferramenta como os Zabbix, eu posso desmarcar. No nosso caso aqui eu vou desmarcar, tá bom? Salvei. O que ele vai fazer? Ele vai agora editar. Lembre-se, eu ainda não tenho nenhum host atrelado a ele, tá? Eu apenas criei uma policy, estou adicionando integrações que são funcionalidades de coleta de logs ou métricas. Lá no meu treinamento, Elastic Security Fundamentos CIEM, eu falo bastante sobre isso. Vamos lá, vou adicionar mais outra integração, que é a integração agora de Windows. Por quê? Porque eu quero coletar logs específicos do PowerShell. Eu venho aqui adicionar. Espera um pouquinho, pronto. Aí aqui eu vou adicionar. Eu posso coletar eventos do Windows Event Channels. Quais são os eventos que eu quero coletar? Eu posso do AppLocker, se eu tiver ativo ou não. Então ele já veio desmarcado aqui. Posso também, nessa nova versão do Elastic Security, eu posso coletar eventos aqui do Windows Defender. Tá? Então tem servidores que ele possui esse recurso do Windows Defender. Posso deixar caso não tenha a funcionalidade EDR ou um EDR específico no meu servidor, no meu host. Eu venho aqui forward, não quero marcar, não quero esse tipo de coleta, e eu vou coletar apenas PowerShell, PowerShell Operation e Sysmon Operation, beleza? Vou salvar aqui. Na partir desse momento, o que é que eu tenho? Ele vai perguntar, por exemplo, se eu já quero ingressar um host. Eu não quero ainda ingressar um host ainda nessa minha policy, né, com essas integrações para coletar logs. Vou clicar aqui. Aqui eu já tenho um monitoramento, pessoal, de segurança, tá? Específico para a segurança. Beleza? Então eu posso instalar no servidor. Basicamente servidor, a gente não vai fazer isso em um endpoint, por exemplo, em uma máquina final, né? Notebook ou desktop. Por quê? Porque não é essa a finalidade de pegar aquelas informações, tá bom? Mas sim de monitorar servidores. Agora, vamos partir do princípio que eu também tenho um servidor que eu quero colocar a função de EDR nesse servidor aqui agora. Além de coletar os logs de segurança, eu quero fazer a proteção desse meu servidor. Como é que eu faria? Eu vou adicionar a integração do Elastic Defend. Então eu venho aqui Elastic Defend, eu vou adicionar a integração, ele vai me questionar qual vai ser o tipo de funcionalidade que ele vai ter. Então eu vou ter funcionalidade de EDR, antivírus, enfim, vou deixar a função mais completa que eu tenho, que é de Detection and Response, tá bom? Então eu vou atribuir um nome. Perceba que das outras não foi preciso atribuir nome, mas essa aqui ele pede um nome. Eu vou digitar Windows Security EDR, por exemplo, tá? Para identificar, diferenciar de outros recursos. Vou salvar aqui para mim e vou esperar um pouquinho. Ele novamente vai questionar se eu quero já ingressar um host nessa integração. No momento não, porque é apenas como modelo que estamos utilizando, tá bom? Aguarda um pouco, ele vai preparar toda essa integração com todos esses recursos dessas filtros que ele tem de segurança, tá bom? Tá até demorando um pouco mais do normal, mas aguardar um pouco, né? Pra gente ver aqui o resultado, tá? Se demorar muito eu até cancelo e já pego alguma outra integração que eu já tenho lá disponibilizada, tá? Então dessa forma, veja, as duas primeiras integrações, o que foi que eu fiz? Eu apenas estava monitorando. Então System e Windows, eu vou apenas fazer a coleta daqueles logs para fazer um monitoramento. Com a integração do Elastic Defender, estou
adicionando uma camada a mais de proteção, ou seja, além de monitorar, eu vou detectar e responder às ameaças mais avançadas. Acho que aqui deu bronca, viu, gente? Esse meu deployment é pequenininho que eu tenho, então deixa eu cancelar aqui. Cancelei. Deixa eu voltar aqui que eu já tenho uma integração, tá? Deixa eu voltar aqui. Então eu vou lá no menu sanduíche, eu venho integrar Fleet, né? Na parte do Fleet de policy, deixa eu ver se eu tenho monitoramento infra, não. Windows MDR, tenho aqui, tá bom? Então no Windows MDR, veja que eu tenho também outras integrações além tenho do Endpoint Security, que é essa aqui, ó, o Elastic Defend. Eu tenho, tentei que atualizar, vou até mostrar depois como fazer isso. Eu tenho do System e do Windows. Então no Endpoint, isso aqui eu estou monitorando um servidor, tá? Então o que acontece? Vou deixar as funcionalidades de proteção, prevenção de malware e tal. Aqui tudo bem. O que não for pertinente a Linux ou Mac eu retiro. Aqui como pertinente aos 3 sistemas. Pronto, então aqui eu tenho o seguinte. Ó, o que eu vou fazer aqui? Ó. Ele aqui vai estar coletando os logs que o Elastic Defender coleta. Então ele vai coletar API, DLL, DNS, tal. Perceba aqui, ó, Security. Tá? Essa funcionalidade de Security não é a mesma da integração System. Não é mesmo no sentido de que ele não coleta todos os logs de segurança, ele coleta alguns. Lá no artigo eu tenho isso aí tudo explicado. Dessa forma, como nesse exemplo aqui eu quero monitorar meu servidor para monitoramento, detecção e resposta, o que eu vou fazer? Como eu já tenho uma integração que já coleta dados de segurança de forma mais completa, aqui eu vou desabilitar, tá bom? Então eu desabilito essa funcionalidade de security, uma vez que, lembre-se, o EDR ele vai coletar apenas logs específicos para a sua funcionalidade, tá? Então, se eu estiver utilizando o meu Elastic EDR em nenhum notebook, o que eu vou fazer? Eu vou apenas instalar a integração do Elastic EDR. As demais eu vou instalar? Não precisa, tá? Por quê? Porque para a proteção de notebooks, desktops, é mais que suficiente. Quando nós estamos falando de servidores, nós precisamos de mais registros de segurança a serem coletados, para que não haja redundância. Então dessa forma eu estou tirando a redundância. Vou salvar essa integração aqui, bom, salvar. Então o host que está associado a essa policy, ele vai receber essa configuração agora. Então aqui em System, eu abro aqui a integração e vou observar que segurança eu tinha desmarcado. O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar novamente, tá? Segurança, já deixei isso aqui como exemplo. A aplicação não quero, ou seja, estou podando essas informações. Vou salvar aqui e salvar, entendeu? Então já deixei isso aqui pronto para a gente poder ver a diferença. Então aqui eu estou monitorando na função de MDR, monitoramento, detecção e resposta. Então todos os hosts que estiverem ingressados nessa policy, eles vão receber essas integrações. E aqui eu tenho a diferença entre a policy de um EDR, tá? De um Elastic Defend, que eu quero apenas que ele colete o necessário para o seu aquele monitoramento. E eu também tenho a função de System. Por quê? Porque eu quero que ele colete logs de segurança de forma mais completa. Posso ativar a de Application também, se você quiser? Posso. Então eu vou deixar aqui só para preciosismo. Claro, o que você achar necessário. Nesse cenário aqui, o necessário é monitoramento de segurança. Então eu preciso do fato dos logs que sejam pertinentes. Se eu tivesse apenas a funcionalidade de EDR e não quero algo mais específico, por exemplo, servidores do tipo que não sejam Active Directory, por exemplo, que são gestão de acesso, são mais específicos. Então eu poderia utilizar apenas a função do Elastic Defend com a coleta de logs de segurança dele. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa explanação. Dúvidas vocês podem tirar, vocês podem fazer um comentário aqui embaixo, lá no artigo que eu vou deixar para vocês também, tá? E vou ficando por aqui e até a próxima. Não esqueçam, pessoal, aqui na descrição do vídeo tem forma de você apoiar esse canal, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.